Olá, amigas e amigos. Quando nós pensamos em passaporte, pensamos logo em Polícia Federal, não é verdade? É, porque com todas essas mudanças econômicas ocorridas nos últimos tempos, todo mundo quer viajar. Mas esse órgão tem muito mais funções do que apenas a emissão desse documento. A Polícia Federal, por exemplo, de Niterói, atende 14 municípios da região e tem vários desafios a serem encarados, como a migração de bandidos do Rio de Janeiro, o combate à contravenção feita através das máquinas de caça-níqueis, o roubo de cargas, entre outros. No programa de hoje, vamos conhecer o titular dessa unidade que vem desempenhando ações expressivas e eficazes contra a criminalidade. Você já sabe quem é? Então você já sabe. Não sai daí que eu volto já já. Estamos de volta com responsabilidade com ele, que é delegado de Polícia Federal desde 1999. Possui pós-graduação em gestão pública na Academia Nacional de Polícia. Chefiou o núcleo de combate aos roubos e furtos contra a Caixa Econômica Federal da Delegacia de Polícia Fazendária do Rio de Janeiro, de 2001 a 2004. Passou também pela Delegacia de Crimes Previdenciários, onde realizou intenso trabalho contra fraudadores que lesavam o INSS. No final de 2011, assumiu a chefia da Delegacia de Polícia Federal em Niterói. Seu nome é Hilton Vieira Coelho. Que prazer, Hilton, te receber aqui. Acho que a gente precisa mostrar todo o escopo de trabalho desenvolvido pela Polícia Federal, embora muitas pessoas já saibam, mas eu acho que quando a gente imediatamente pensava na Polícia Federal, pensa em passaporte. E isso, aliás, vocês fazem com maestria. A sua equipe super educada, super solícita. Quero até mandar um beijo lá para o pessoal, para o Oséias. Valquíria, um beijo grande para você, querida amiga, você também é demais, trabalha com muito amor e carinho para todo mundo que nos atende tão gentil e carinhosamente, educadamente, né? Como é que funciona isso? Vocês conseguiram esse serviço com rapidez, na emissão de passaporte, com tanta gentileza? Foi difícil fazer essa transição e a coisa funcionar que nem um relógio? Essa atribuição da Polícia Federal de lidar com a emissão dos passaportes e a imigração estrangeira tem um núcleo de imigração, é o NUMIG, que atende a toda essa parte. Isso funcionava dentro da delegacia de Niterói, numa área um tanto pequena e precária, porque não havia o espaço suficiente e as máquinas, até essa época, eram do SERPRO, né? Eram 4 máquinas, 2 máquinas enguiçaram, eram antigas, então diminuiu o volume de passaportes que a gente podia emitir e as pessoas eram obrigadas, inclusive, a dividir o espaço do hall da delegacia com a rotina da delegacia, né? Em outubro passado, nós tivemos um exemplo dessa situação com uma operação que foi feita no Morro do Jacaré e Boa Esperança, na região oceânica, em que foram presas pelo menos 14 pessoas, 2 já estavam presos, eram 16, e todos os repórteres, os policiais, inclusive a Polícia Civil fez uma operação conjunta com a gente, o pessoal do CORE, todo mundo, esses presos, circulavam no meio das famílias que aguardavam a emissão de passaporte, atendimento de passaporte. Então, por conta disso, nós fizemos uma parceria com o clube, na realidade não é mais clube, é a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Niterói, e fizemos uma reforma numa loja do shopping, que cedeu o espaço por comodato, e lá instalamos o NUMIG, que é o Núcleo de Imigração e Passaporte, como já existe no Rio Sul
como já existe no Via Parque, né? Só a diferença é que nesses locais, nesses postos, não existe a parte de imigração estrangeira. Existe somente a emissão de passaporte. Lá nesse local, nós temos uma área de 160 metros quadrados que atende toda essa parte de estrangeiros e passaportes. No caso, no Plaza Shopping? Não, eles estão no Niterói Shopping, porque na época que nós conversamos com o Plaza Shopping, eles estavam em reforma de ampliação. Aí não foi possível a gente implementar naquela época e havia o Niterói Shopping, é bem central, na Rua da Conceição, próximo a todo o resto da estrutura que é necessária, a pessoa pode vir de barca e ir a pé, então ali atende a todos com muito mais locais, muito mais assentos e juntamente a isso vieram as novas máquinas. Nós temos 5 novas máquinas modernas de emissão de passaportes, inclusive a máquina de identificação de estrangeiros que antes era feita com tinta, método antigo, ou seja, que a gente chama popularmente tocar piano. Os estrangeiros tinham que sair com os dedos sujos, lavar a mão, aquela coisa toda. Hoje em dia existe uma máquina que lê as digitais e emite diretamente para o sistema EIFES de Brasília. Isso vai para um programa e se houver algum problema com relação a esse estrangeiro, imediatamente a pessoa sabe. Se ele for procurado pela Interpol, qualquer coisa, né? Inclusive, recentemente foi um cidadão lá tirar passaporte e descobriu-se que há 30 anos ele usava um nome falso. Uau! Né? Um crime que ele cometeu na juventude, ele passou a usar o nome de outra pessoa. No momento que ele precisou tirar um passaporte, descobriu-se que ele não era ele. E ele foi detido. Né? O crime já estava, inclusive, prescrito, mas ele continuava usando uma identidade falsa. Quer dizer, foi pego, mas acabou que nem virou um apenado. Eu acho que ele até já tinha se acostumado a ser outra pessoa realmente, já nem lembrava que ele era tinha outro nome e outra filiação. Você trouxe uma placa para a gente na sua apresentação, eu falei sobre a sua participação, você foi condecorado pela Caixa Econômica, deixa eu mostrar aqui. Houve um trabalho intenso na época da Polícia Fazendária, no Rio de Janeiro, de que havia muitos roubos contra a Caixa Econômica Federal e depois sequestros de funcionários, gerentes, objetivando que eles entregassem o dinheiro da Caixa Econômica. E esse trabalho foi muito intenso, a gente conseguiu reduzir muito esses crimes e houve essa homenagem em relação a esse trabalho. Hilton, eu, na verdade, eu critico muito quando a televisão, eu como espectadora, vejo pessoas desvendando os segredos das polícias, não só a federal, como todas as outras. Mas existe alguma coisa, então, justamente por eu criticar, eu não quero fazer a mesma coisa. Mas existe alguma coisa que a gente possa dizer, sem dar dica para os bandidos, de como uma operação dessa se dá? Existe alguma coisa que possa ser dita? Pode citar um exemplo dessa operação que teve, essa operação do Morro do Jacaré e da Operação Esfola, e da Boa Esperança, ela foi oriunda de um crime que ocorreu contra um agente de Polícia Federal em 2011. Ele foi morto quando fazia uma investigação de cartões clonados, que nada tinha a ver com a favela, mas na rua de acesso à favela. Ele foi cercado por 3 elementos e o mataram. A partir daí a gente conseguiu prender esses 3 elementos em poucos dias, mas toda a estrutura, eles eram traficantes do morro, toda a estrutura do tráfico começou a ser investigada. E em um dado momento a gente descobriu que a delegacia da área também estava investigando esses traficantes. A gente acabou fazendo uma ação conjunta e durante essa ação conjunta, muitas vezes nós nos disfarçamos de policiais civis junto com eles, né, para poder fazer uma série de blitz e formar provas contra essas pessoas que estavam sendo grampeadas, né? Então, é muito comum nós usarmos, por exemplo, disfarces, né, de diversos tipos, eu não vou mencionar quais, claro. Né, para inclusive, para não estigmatizar as pessoas que normalmente usam esses trajes, uniformes, etc., para que eles não fiquem visados e as pessoas não venham a querer atacá-las, confundindo com agentes nossos. Agora, só o que me causou curiosidade é assim, vocês são da Polícia Federal e se disfarçam como policiais civis, qual a diferença no olhar de um bandido? Não, porque o que acontece? Havia sido morto um policial federal lá, eles estavam com muito medo de haver uma espécie de resposta, uma vingança, alguma coisa desse tipo. Então, a partir do momento que a gente aparecesse lá para fazer uma barreira
como policiais federais, Já eles iriam recuar. Uhum. A polícia da área, fazendo uma blitz na área, problema algum, não é? É a rotina, Uhum. passa batido. Para citar um exemplo, o que estava vendo ali era mototráfico. Então, o motoboy, se fazendo passar por motoboy, pegava uma pequena quantidade de droga e ia entregar. No caminho, se ele fosse preso, eu sou usuário. E ele era detido ou não detido como usuário. Então, isso passava batido. Como o grampo estava em andamento e a gente via que a pessoa estava encomendando para ele aquela quantidade de droga, o que acontecia? A gente fazia a barreira, prendia, detia esse motoqueiro, ele é autuado como usuário e liberado, não é? Como usuário. E mais adiante, depois da deflagrada operação, ele foi denunciado como traficante porque havia prova de que aquela droga, na realidade, não era de usuário, era de encomenda e ele estava entregando. Uhum. Olha, mas deve ser meio desesperador, eu fico imaginando, olhando desse ângulo aqui, você como policial vendo as leis, né? Você vai e prende o sujeito, daqui a pouco a lei não permite que ele permaneça preso, tem que soltar, você sabendo o delito que ele está cometendo sequencialmente. Isso não é um pouco frustrante em algum momento do trabalho? Não, você tem que aprender a lidar com esses problemas da investigação que isso ocorre o tempo todo. Uhum. Né? Nós já aprendemos vários casos, tinha ladrão de carteiro que alegam isso ou aquilo outro e acabam soltos, e o cara está com arma, foi reconhecido, essa coisa toda, e a gente tem que continuar nosso trabalho. Isso é uma consequência, é uma situação com a qual a gente tem que conviver, mas no saldo geral é importante a gente ter a sensação de que está ganhando a batalha. Claro. Essa frustração não pode superar as vitórias, né? Então, a gente tem que saber lidar com isso, porque isso acontece com muita frequência. Quais foram as implementações que você fez na delegacia, que eu sei que são dignas de elogio, seus funcionários estão bastante satisfeitos? O que você poderia contar para a gente, que você mesmo trouxe a partir da sua gestão há 1 ano e meio atrás? A primeira experiência que eu tive na fazendária foi trabalhar com o núcleo de assalto a banco. O que consiste isso? Normalmente, a estrutura, como muitas vezes não há número de agentes suficiente para atender, fazer equipes para todos os delegados, costuma-se fazer um núcleo operacional onde os agentes ficam e atendem todos os delegados. E assim era na delegacia. Aí eu comecei criando um núcleo de desvio de verbas públicas, federais, e que já está produzindo efeitos, tem várias investigações de vulto, e ele trabalha com uma equipe de agentes, com escrivão, etc., como se fosse uma mini delegacia, dentro da delegacia. E eu estou ampliando esses núcleos, criando equipes de investigação para que haja autonomia dos delegados com suas equipes e as investigações fluam melhor. O outro fator que a gente está modificando já foi modificado com relação ao grampo telefônico com monitoramento. A gente já tinha lá uma unidade de inteligência, o IP, mas todos os monitoramentos eram feitos na Superintendência do Rio, porque não havia grampo na delegacia. E isso foi instalado na delegacia, nós temos os terminais de grampo dentro da delegacia e os grampos podem ser feitos diretamente lá. Essa operação de outubro de 2012 já foi feita com esse grampo funcionando, isso facilitou muito, porque o agente tinha que ir para o Rio, depois voltar do Rio, e a investigação em Niterói ele tinha que se deslocar, quer dizer, isso dificultava muita coisa. Encurta o tempo, né? Isso facilitou bastante e otimizou o trabalho. Uhum. Né? E os equipamentos são novos, porque foram recém-instalados, são de uma potência boa e tal, isso facilitou bastante. A unidade de inteligência foi toda modificada para receber esse equipamento, foi ampliada, e isso está funcionando lá. Então, fora o Rio, só a sua unidade, então, por enquanto, tem esse tipo de... Não, isso começou a ser instalado. Nós temos 2 tipos de sistema. Um é o guardião, grande, como o Estado também tem, que funciona na SR, e outro é um sistema sombra, que é um sistema semelhante, mas projetado para funcionar em delegacias menores, com menos volume de trabalho, mas que funciona perfeitamente. E esse sistema sombra foi sendo instalado paulatinamente em todas as centralizadas, como, imagina, Campos, tinha que mandar a gente para o Rio, Nova Iguaçu, Macaé, entre outros, Volta Redonda, né? E aos poucos, eu não sei se todas elas já têm o sombra, mas de qualquer forma, esse equipamento faz muita falta. Né? Se pelo menos estiver na região,
né? Ali, região norte fluminense, tem em Campos, o pessoal de Quissamã se desloca menos do que ter que vir até a capital. E o espaço foi mais aberto lá, inclusive, com relação que nós temos um link que está sendo até aumentado, uma licitação, que serve a esse sistema todo da delegacia, né? E esse sistema de passaporte dividia, o passaporte tomava metade da capacidade de link da delegacia. Quando ele foi para o shopping, já aumentou a velocidade do link da delegacia, isso facilita bastante, aumentou o espaço interno, que a gente está utilizando aquela área que era do NUMIG para outras atividades, né, mais salas, etc. E a gente pretende, está conseguindo isso, otimizar o trabalho com essa modificação da forma de trabalhar. E essa parte que falam tanto que houve, na medida em que começaram a implementar as unidades pacificadoras no Rio, dizem que a bandidagem migrou para Niterói. Isso é verdade? É, com certeza. Agora... E como que qual a ação que vocês estão promovendo? Quer dizer, porque eu imagino que o volume de trabalho tem aumentado consideravelmente em função disso, né? Há delegados federais que estão, inclusive, à frente da Subsecretaria de Inteligência do Estado. Nós trocamos informações, entendeu? E combatemos na medida do possível, porque há um problema crônico de falta de efetivo, que se nós formos ver o tamanho da Polícia Federal para o tamanho do Brasil, ela é muito pequena ainda. Tem que fazer muito mais concurso. Somente trabalhando no prédio do FBI nos Estados Unidos, tem mais gente que toda a Polícia Federal do Brasil, entendeu? São 27 estados, 27 SRs, e é muito difícil. Só Rio de Janeiro e São Paulo tem uma quantidade absurda de inquéritos, de investigações. Então, às vezes, a gente está com uma investigação grande e não tem gente para fazer uma outra interessante, importante para ser feita, e tem que esperar essa terminar para começar outra, e às vezes a gente perde esse timing. Essa revista que você me trouxe, que a gente fora do ar você me deu, deixa eu mostrar aqui. O que é isso? Hilton, da Associação Federal de Polícia, noticiando a inauguração do novo posto de passaporte no Niterói Shopping. E foi por causa dessa inauguração, quer dizer, isso fez toda a diferença, né? Eu estou vendo aqui que tem uma outra pessoa ao seu lado, quem é essa? Esse é o nosso superintendente, Dr. Valmir. Vamos agradecer. Valmir Lemos de Oliveira, que infelizmente está saindo agora para ser adido em Londres, e nós estamos recebendo, talvez para a próxima semana ou mais alguns dias, um novo superintendente, Dr. Cordeiro, que vai assumir. Esse é o prefeito Rodrigo Neves, que foi a inauguração também. Eu estou vendo aqui, vocês têm alguma parceria com polícias de outros países? Tem troca de informações e palestras, etc. O pessoal vem aqui dar curso da SWAT, o pessoal daqui vai lá fazer curso e por aí vai. Vocês têm algum tipo de financiamento para poder se melhorar e implementar? Existe esse tipo de... Não. Não, o que nós temos duas situações. Primeiro, são as licenças de capacitação, que a gente tem de 3 meses a cada 5 anos, para fazer curso de capacitação na área policial, não é? Inclui curso de línguas, etc. E tem diversos cursos que são feitos dentro do Departamento de Inteligência Policial, que eu até esqueci de colocar lá na lista, e, entre outros, defesa pessoal, tiro, etc. Tudo com relação ao nosso trabalho. E em relação a roubos de carros, Hilton, porque é uma coisa que apavora as pessoas, né? É uma dor de cabeça enorme. Qual é o tipo de ação que pode ser feita para minorar esse roubo? O que acontece, como eu vejo, até como cidadão, essa questão do roubo de carro. É muito difícil a gente acreditar que todo carro roubado vá, por exemplo, para a Bolívia ou para o Paraguai, né? Eu entendo que a maior parte é desmontada para se vender peça. Então, esse negócio de ferro velho, se não tivesse que acabar, tinha que ser muito, muito bem fiscalizado. Porque volta e meia, o pessoal da Delegacia de Furtos de Automóveis faz blitz nesses lugares e vê carro desmontado em tudo quanto é lugar. Então, é muito difícil a gente controlar esse tipo de coisa enquanto existir esse comércio largado do jeito que está, né? E sobre as cargas de correios, vocês têm alguma... Nós fizemos uma operação de porte ano passado, que foi até um fato inusitado, porque anteriormente à minha gestão já tinha sido presa uma quadrilha, e essa quadrilha tinha uma advogada, né? E essa advogada esteve lá, fez a defesa dos presos, eles foram presos e tal.
E isso começou a acontecer de novo depois de um tempo, já na minha gestão, especialmente na região de São Gonçalo. Muitos, roubos diários, 2 vezes por dia, inclusive, os carteiros estavam lá. E nós começamos a investigar, existia uma presença maciça de um agile preto nos assaltos. Um agile preto, e ele tinha um adesivo na traseira, numa certa posição, etc., que dava para ver nas imagens de câmeras de rua. Num determinado momento, um dos agentes da unidade de inteligência foi ao presídio, por um motivo, no mesmo presídio em que essa advogada havia ido visitar um dos presos dessa quadrilha, que havia sido preso. E, para surpresa dele, quando ela se despede, que ela conhecia o agente da delegacia, ela entra no agile preto com o mesmo adesivo na traseira. Uau! E começamos a investigá-la, né, por conta disso, e ela era simplesmente a chefe da quadrilha. E foi presa junto com outros elementos e os roubos pararam de vez. Né? Nossa, assustador. Não esperava que essa história terminasse assim. Vocês devem se surpreender diariamente, né? O que te fez ser policial federal? Dentro das opções que eu tinha juiz e procurador, promotor, né, de justiça, vamos dizer assim. Mas eu vi o seguinte, que a parte que nós fazemos é justamente como a gente vai buscar. Eles já recebem pronto e tem que processar e julgar o que já está pronto. Então, esse prazer da descoberta, de cavar e achar, como mais ou menos como se fosse um arqueólogo que vai lá, cava e descobre a coisa, e aquilo de repente é um grande esqueleto de um dinossauro, é mais ou menos isso que acontece com a investigação. A gente conseguir fazer a diferença. Não é? Tem uma situação ocorrendo, por exemplo, os caras estão na Caixa Econômica desesperados, estão sendo sequestrados, você vai lá e consegue prender a quadrilha que está causando terror aos funcionários da Caixa. Isso dá é muito gratificante. Eu imagino. A cada vez, eu imagino que a cada vez que você consegue desvendar, deve dar um prazer pessoal muito grande, né? Você conseguir ver. Você acha que para ter esse tipo de cargo, a pessoa tem que ser uma pessoa muito detalhista? Para poder perceber. Ter atenção aos detalhes, é mais ou menos, justamente, é um lugar comum, mas é realmente como montar um grande quebra-cabeça. Estão lá as peças espalhadas e você começa a ver que as cores, se for uma paisagem, por exemplo, as peças azuis são do céu, aí você vai montando e daqui a pouco aquilo vai tomando forma e daqui a pouco você consegue montar tudo e entender o que está acontecendo e ir em cima das pessoas realmente que estão responsáveis por aquilo. Aquilo que se vê em filme é verdade? O sujeito vai pensando para casa, de repente no meio da noite tem um lampejo e descobre alguma coisa? Isso é verdade? Isso acontece? É muito difícil você, quando você se engaja numa investigação, você sai, olha, agora eu vou para casa, eu vou me desligar disso. Especialmente quando diz respeito a fatos que mexem muito com a vida das pessoas, como sequestro, assalto, esse tipo de coisa, crime mais violento, grandes desvios de verba. A coisa te revolta um pouco, é muito difícil. Quando acorda de manhã, vem uma ideia, aquilo mexe contigo, você tem que ir atrás e dar certo, porque a cabeça da gente fica trabalhando, parece que tem uma parte que fica trabalhando sem a gente saber e fica processando aquilo e daqui a pouco você já está vendo aquilo com outros olhos, né? É o subconsciente em ação, né? O que você tem a dizer, Hilton, para quem está em casa agora, nosso espectador, que tem o sonho de ser policial federal, sabe que é muito difícil, o concurso hoje em dia está cada vez mais concorrido. Você, como já, não sei se é bom dizer, mas assim, um veterano, pode se chamar assim? Um veterano de carreira? Pode chamar isso? Estou há 14 anos na Polícia Federal. Então, é uma jornada, né? Não começou ontem, quer dizer, você já sabe bastante, já tem uma trajetória adiantada. O que você tem a dizer como se fosse assim, um conselho ou uma orientação para estimular a pessoa a ir pelo caminho certo? Eu diria que ela tem que ver realmente se ela tem vocação para a coisa. E o que é isso? O que é essa vocação? Ou seja, querer realmente investigar, resolver os problemas, ser polícia. Porque às vezes acontece da pessoa ingressar numa carreira dessa, porque o salário é bom, eu vou ficar bem, essa coisa toda, e chega na hora, não quer sair para uma operação, não quer se arriscar, não quer investigar, e isso atrapalha o todo. Você sai em operações? Sim, com certeza. Sempre que possível, embora chefiando uma delegacia, seja mais difícil eu participar. A última que eu participei ativamente, porque era uma questão que envolvia um amigo morto, que era amigo pessoal, havia trabalhado comigo muitos anos, e eu falei, nessa operação eu vou.
Não vai ter jeito, eu vou, porque o pessoal fica meio preocupado, porque o chefe da delegacia é a última instância das coisas. Entendi, claro. Então, se é acontecer general, alguma coisa, né? Alguém tem que buscar aquela instância e eu não posso estar ali de testemunha. Mas nessa eu vou. E fui, deu tudo certo. E, inclusive, é um bom recado para a bandidagem, né? Porque, assim, não mexam com os nossos amigos, porque aí até o chefe vai. Não, eu acho que tem que haver essa resposta sempre. Todos os crimes devem ser investigados, qualquer morte deve ser investigada, mas quando se atinge justamente aquele que é responsável pela segurança e a gente não dá resposta, é como se dissesse Pode vir. A sociedade está desprotegida, não tem mais jeito. Quer dizer, já aconteceu fatos, inclusive, de policiais federais serem presos ou detidos por bandidos, identificados como policiais federais, policiais de fora que entraram no lugar errado. Acontece isso no Rio de Janeiro, e eles, a partir do momento que descobriram que eram policiais federais, liberaram, seguraram as armas e depois mandaram devolver as armas. Então, isso acontece por quê? Porque eles não querem confusão com aqueles policiais, com aquela força policial. Isso é muito importante. Em duas frentes, tanto pela resposta como pelo respeito, porque o policial tem que se dar o respeito. Se ele convive com um policial que o extorque e que o trai o tempo todo, aquela coisa toda, e que não age eticamente com ele, ele toma raiva daquele policial e quando encontrá-lo numa situação em que ele esteja de modo superior, ele vai querer matá-lo. Entendi. Né? Então tem que haver, a pessoa tem também que se dar o respeito. Entendi. Né? E o que você tem a dizer a respeito daquela fatia menor, mas de pessoas também que dentro da corporação escolhem um caminho errado e eventualmente são pegas? Qual é a sua opinião sobre isso? Pessoas a minoria absoluta, mas existem. Existem em todas as forças, né? Mas também cabe à instituição, isso a Polícia Federal tem feito de uns tempos para cá de forma muito eficaz, punir exemplarmente, né? E tem um setor da Polícia Federal de divisão de inteligência que se dedica muito a vigiar os seus policiais e ver o que eles estão fazendo. Se o sujeito, por exemplo, compra um carro muito além do poder aquisitivo dele, ou uma casa, ou uma coisa que destoe, os caras vão investigar de onde veio aquilo, se foi herança, se não foi. Que fica esse recado, né, Hilton? Eu acho que é importante para a sociedade também se sentir, né? A gente vê de vez em quando coisas ruins, as coisas boas pouco aparecem. O nosso programa é o oásis das coisas boas, mas você sabe muito bem que não é tão comum assim. Mas as ruins estão todos os dias aí para a gente, então acho que é importante a gente falar da parte boa, mas mostrar que a ruim está sendo vigiada, não é? Tem que ser. Que bom. Você quer mandar beijo para alguém, agradecer a alguém que tenha ajudado em algum momento lá o seu trabalho? Você quer... Agradecer às entidades que estão ajudando, a Câmara dos Dirigentes Logistas de Niterói, que tem nos ajudado em parcerias, né? E o meu efetivo, que é excelente, né? Da Delegacia de Polícia Federal de Niterói. Eu quero agradecer a sua presença e agradecer aos nossos espectadores Ana Alzira, aqui do Rio de Janeiro, Rafael Santos, de Cabo Frio, Conceição Costa, de Macaé, Vander Cremone, de Itaucara e Marcos Carlos, aqui do Rio de Janeiro, pela audiência de vocês, que a gente sabe muito bem que é uma questão de escolha. De novo, Val, beijo grande, Oséias e a todo o efetivo da Polícia Federal que está fazendo esse trabalho primoroso em Niterói e pelo nosso Brasil afora. Fiquem com Deus, lembrando sempre, quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Até o próximo programa.